Meus irmãos, boa noite. Quero pedir um imenso perdão pelo atraso. Meu Deus. A minha esposa disse, não conte não, senão vão pensar que você está... Olha, meu Jesus Cristo. Graças a Deus nós dormimos bem, né? Dormimos bem, nosso garoto ainda está com probleminha de garganta. Não foi para o colégio hoje, mais uma vez. E o itinerário que nós achamos mais curto foi por aqui por dentro de Fernão Velho. Mas fizeram uma obra ali que se ontem a gente tivesse visto pelo menos assim um comecinho da obra, a gente ia imaginar, amanhã a gente não vai poder passar por aqui. Mas nenhum sinal, minha gente. E agora, quando nós estávamos vindo, nós primeiro pegamos uma procissão enorme de carros, que eu disse a ela, olha, para esse horário tem alguma coisa estranha. Uma procissão enorme de lá da Chão de Bebedouro, da Santa Amélia para cá. E quando nós entramos, tivemos que acompanhar um carro de ML na nossa frente. Quando nós chegamos ali, as máquinas estão barrando o caminho, não tem como passar. Tivemos que dar ré, um rapaz disse, olha, vocês entrem por aqui e saem lá na frente. Antes da igreja, tem uma entradazinha que a tarde entrou. Ele desvio, passou pelo campo. Eu entrei uma outra bem antes, um pouquinho antes assim, é um bequinho, mas o buraco é enorme agora, viu? Tá horrível lá agora. Aí, bom, por lá eu não vou mais, né? Eu vou ter que ir por aqui. Eu queria que os irmãos me perdoassem, né? Eu não gosto de... Eu estou chegando aqui todos os dias cedo. Esse nosso amigo aqui que leva 2 horas, naquele dia levou 2h15, hoje levou 3h30. 3h30, minha gente. Absurdo. Bom, eu peço aos irmãos que curvem as suas frontes. Vamos pedir a Deus pela unção do Espírito Santo e também pelos pedidos aqui realizados. Maravilhoso Pai, eu sei que o Senhor não se importa com o horário, mas cada um de nós temos nossas atividades. Já pedi perdão aos irmãos e eu peço que o Senhor possa nos conceder a mesma graça que tem nos concedido até o momento, que é a unção do Espírito Santo. Eu sou um mero instrumento, mas estou aqui para fazer aquilo que o Senhor me comissionou. Afofa o nosso coração para que a Tua semente possa germinar em nós. Aqueles pedidos que foram feitos e também aqueles que não ouvimos, mas que foram feitos no recôndito lá da alma, que o Senhor possa atender, como Efésios 3:20 nos diz, muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Que o Senhor possa nos conceder esta bênção e muito mais. Nós te pedimos, crentes, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir as Bíblias em Provérbios 3:9, para nós iniciarmos. Provérbios 3:9. O tema de hoje é nossos bens. 3:9 diz, honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. As primícias de toda a tua renda é o melhor, né? O melhor do nosso ganho. E aí já se referem aos dízimos e às ofertas. Chegou atrasada não, viu, irmã? Estou começando agora. Graças a Deus. Então talvez o atraso tenha sido providencial. Eu tenho dito isso à minha esposa. Olha, o atraso é providencial. Pois bem, meus irmãos, a Bíblia aqui nos ensina, nos recomenda que nós honremos a Deus com os nossos bens. E aí inclui tudo, bem material como bem imaterial. Na verdade, nós vamos nos ater aos bens materiais. Nós temos um televisor, temos um rádio, uma bicicleta, uma moto, um carro, e aí vai de acordo com a particularidade de cada um, né? Particularidade de cada um.
Essas coisas todas, meus irmãos, todas elas, segundo o que nós lemos agora há pouco, todas elas devem ser colocadas sobre o altar. Elas precisam servir para a honra e glória do nosso Deus. Então, como é que isso funciona? Então, vamos dizer que eu tenho aqui um retroprojetor, né? Ou um projetor de slide, e vamos imaginar que aqui está uma televisão. Como é que eu posso honrar a Deus com esse instrumento? É não sintonizando em qualquer canal. Não é isso? Eu honro a Deus quando eu seleciono aqueles canais que servem para a minha edificação, meu crescimento espiritual. Agora vejam, como é que esse televisor, porque ele por si só, ele não vai saber qual é o canal, não é verdade? Ele não vai dizer para si mesmo, olha, eu não posso me ligar no canal X. Quem é que faz isso? Nós. Somos nós quem manipulamos todos os nossos bens, instrumentos, o que temos. Portanto, nós vamos concluir bem rapidamente que quem mexe no canal somos nós, os administradores. Então, para que esse canal seja um canal que enalteça o nome de Deus, a minha mente tem que estar unida ao Todo-Poderoso. Estão vendo agora a minha mão ligando aqui o televisor, sintonizando no canal? Isso é fruto, minha gente. Isso aqui é fruto de uma vida de santificação. Às vezes a gente fala assim, rapaz, por que essa pessoa não deixa de fumar? Por que essa pessoa não deixa de beber? Vou falar com fulano para deixar de usar roupa determinada. Vou falar com cicrana para deixar de estar usando aqueles brincos. Minha gente, o brinco cai. O brinco cai quando Cristo entra. Não temos que tentar arrancar. A gente tenta arrancar, mas a raiz está lá dentro. A raiz está lá dentro. É a mesma coisa de você tentar cortar aquele galho que dá sempre um fruto de uma árvore que você não gostaria. Mas eu não quero esse fruto. Bom, se você não quer esse fruto, não corte o galho. Corte a árvore. Então nós temos que ver e entender que o brinco, o televisor, o canal que nós estamos assistindo, a roupa que deveria ser trocada, tudo isso é fruto. E é por isso que muita gente assiste as classes batismais e aí vem a pergunta, como foi feita para mim, e eu creio que também para vocês. Está preparado, irmão, para o batismo? Aí vem a resposta, estou. Pronto. São 28 doutrinas, 28 sims, e agora eu já estou pronto para me batizar. Mas veja, será que essa obra foi feita de fora para dentro ou de dentro para fora? Há algum tempo atrás, eu ouvi uma história, não é com H-I, é com E, foi uma história infantil. E ela traz uma lição importante para nós. Diz que o vento estava conversando com o sol. E aí viram um viajor espacial. Tudo isso é hipotético, minha gente. Tá certo? Tudo isso é hipotético e tem uma lição importantíssima para nós. E aí o vento viu o viajor que vinha ali pelos ares, na sua charrete, cheio de túnicas, e o vento muito audacioso e também arrogante, altivo, ele disse para o sol, compadre sol, vamos ver quem tem maior poder para tirar aquelas túnicas daquele rapaz que vem ali? E o sol olhou para o vento e disse, vamos. E aí o vento começou a soprar. Quanto mais ele soprava, mais o homem se agarrava às suas vestes. E aí ele, exausto, já vermelho, olhou para o sol e disse, olhe, eu não consegui nada, com todo o meu poder. Eu não sei o que é que você vai fazer. E aí disse, agora é a sua vez. O sol começou a esquentar só um pouquinho.
E o homem foi tirando as suas túnicas. E lá embaixo na história dizia, o moral da história é, o que faz a mudança é o calor humano, o calor que se sente por dentro é o que faz a transformação, minha gente. Veja, o vento está tentando arrancar uma túnica de fora para dentro. E o sol arrancou com muita facilidade, porque a ação dele, na verdade, foi de dentro para fora. E assim temos que ser nós. Temos que ser assim. Nós só vamos poder mudar o canal, só vamos poder tirar o brinco, só vamos poder tirar a pintura, só vamos poder tirar as vaidades quando o nosso Salvador, que é o sol, habitar dentro de nós. Aí o seu calor faz com que a gente viva a sua atmosfera. Eu fui dormir pensando ontem na pergunta do irmão Antônio. Não quanto à resposta, mas como eu poderia incluir no tema de hoje. E antes que eu esqueça, minha esposa sugeriu uma coisa, não sei se os irmãos estarão de acordo, fazermos aqui na nossa igreja, e eu faria com o maior prazer do mundo, fazermos aqui o que nós fizemos na igreja da Assembleia. Lá nos convidaram para que a gente pudesse, todas as segundas-feiras, ministrar um estudo a respeito de alguns assuntos doutrinários. Né? Gostei do seu... Então, a gente poderia fazer, não no sábado à tarde, sábado à tarde não, meu filho, porque às vezes tem reuniões e aí atraem diversas pessoas. Aí atrai muita gente. Como? Sábado à tarde, mas que fosse assim, por exemplo, se nós escolhêssemos, né? Vamos supor, se nós escolhêssemos segunda-feira, aí seriam todas as segundas-feiras, porque uma segunda-feira não é suficiente. E a gente tem tanto tema maravilhoso para a gente conhecer. Às vezes a gente pensa assim, João Edson gosta muito de se alongar, mas eu estou com o maior prazer. Minha esposa disse, meu filho, a gente sai de tão longe. A gente não mora lá, sai de tão longe. Com a maior boa vontade, nós estamos aqui para nos prepararmos para a breve volta de Jesus. Eu não estou aqui me programando para assistir o filme daqui a pouco. Nem devo. É a alimentação da nossa alma. Então, os irmãos, estudem aí. Eu já estou querendo antecipar a minha aposentadoria para que eu tenha tempo de sobra para atender a esses reclamos. Lá na minha sala, graças a Deus, é uma igreja, já foi batizada de igreja. Pela ironia, viu? Isso aqui agora virou igreja, foi? Porque todos os dias o evangelho é pregado. Todos os dias, graças a Deus. Mas me atrapalha, minha gente. Me atrapalha. Eu chego em casa, nós fomos almoçar que horas mais ou menos, minha filha? Quase 5 horas, não foi? Quase 5 horas da tarde. Não é fácil. Aí a gente às vezes tenta acelerar, algumas coisas ficam até esquecidas para nós podermos estar aqui. E aí vem a tristeza de você chegar aqui, as pessoas estarem olhando para o relógio. Eu já estive aí, minha gente. Então vejam bem, para que eu possa administrar os meus bens, para que essa televisão possa estar sintonizada no canal correto, sou eu que tenho que estar sintonizado primeiro com Deus. E eu quero trazer para vocês a primeira pergunta. Qual é a diferença entre unigênito e primogênito? Alguém sabe dizer para mim? O que é unigênito e o que é primogênito? Unigênito é um único e primogênito, primeiro. Esses dois adjetivos, eles são aplicados quanto à pessoa de Cristo. São atribuídos a Ele. Cristo, numa parte, São João 3,16,
ele é chamado de unigênito. Na outra, em Colossenses 1,15, ele é chamado de primogênito. E ainda tem uma coisa interessante que eu gostaria que os irmãos vissem. Colossenses 1,15. Vamos ler Colossenses 1,15. Quero que os irmãos vejam comigo Colossenses 1,15, que é uma coisa que também, talvez, creio, muita gente não saiba e que precisa saber. Colossenses 1,15. Colossenses 1,15. Como é que diz lá? O qual, quem é esse? Quem é esse? Cristo. Todas as vezes que vocês se depararem com essa palavra, o qual, o nome está antes. Pode olhar que nos versículos anteriores, a pessoa a quem se refere esse pronome relativo está lá atrás. O qual, então está fazendo referência a alguém. E se a gente olhar nos versículos anteriores, a gente vai encontrar Cristo. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Parece que tem uma contradição aí, né? Primogênito de toda a criação. Quem foi o primeiro homem a ser criado? Aí está dizendo que é Cristo. E aí? Primogênito de toda a criação. Hã? Não, aí é criação. Se ele está sendo citado como primogênito da criação, então ele é o quê? Criatura. Sim ou não? Sim ou não? Aparentemente, né, irmão? Parece que nós não queremos errar, né? Ei, minha esposa, sim ou não? Vamos ler. Não se preocupe. Papai está com a criancinha. Papai está com a criancinha. Minha gente, vocês vão saber agora de uma coisa impressionante. Vejam, Hebreus capítulo 1, versículo 5. Hebreus capítulo 1, verso 5. Isso que eu estou agora a tratar, na verdade, não consta aqui novamente da relação dos textos. Mas como o irmão Jorge entronchou ali os lábios, Hebreus 1, verso 5. Cristo foi uma criatura, minha gente. E aí, mulher? Sim ou não? Vamos lá. Hebreus 1, verso 5. Muito bem, então vamos lá. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro do que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo que é o homem, para que dele te lembres, ou o filho do homem, para que o visites. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que o que, minha gente? O que é que diz aí? Ou eu estou enxergando mal? No verso 9. Aquele Jesus que fora o quê? Que fora feito um pouco menor do que os anjos. E aí? Se Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos, ele foi o quê? Uma criatura, minha gente. Não tenham medo de aceitar essa verdade, não.
Colossenses 1,15 não tem nada enigmático, não. Cristo foi primogênito da criação, mas agora vamos entender por quê. Agora nós vamos. Vamos lá, para 2 aos Coríntios. A explicação está lá. 2 aos Coríntios, capítulo 5. Aliás, 1 aos Coríntios, me perdoem. 1 aos Coríntios, capítulo 15. Agora vocês vão entender essa passagem como nunca. E aí, irmão Antônio? Concordou? Não temos como discordar. É o texto bíblico que está dizendo, minha gente. Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos. Assim como todos os homens. Só teve uma coisa diferente. E aí nós vamos saber. Então vejam. 1 aos Coríntios 15, 45 diz: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último, Adão. Estão acompanhando, não? Eu estou pedindo que vocês repitam. Não segundo, irmão. Nós... Sim. E o... Não segundo. E eu vou explicar por que não segundo. A Bíblia diz último. E foi bom o senhor ter... Parece que a gente combina, né, irmão? Parece que eu combinei com o irmão Antônio. Sempre ele está falando alguma coisa que eu vou precisar falar depois. Por que não segundo, mas último? Minha gente, essa palavrinha último. Vocês lembram daquela passagem que diz assim: a angústia não se levantará? Que quer dizer aquela sentença divina? Deus, em sua presciência, já aniquilando o mal de uma vez por todas, diz: ele não vai se levantar de novo. É uma garantia divina. Por isso que não é segundo, porque se tem segundo, tem o quê? Terceiro. Então, quando a palavra diz último, é porque não tem mais nenhum depois. E por que Adão? Por que Adão, minha gente? Adão, minha gente. Nós vamos agora entender uma coisa. Lembram? Vocês lembram do nosso aqui pequeno teatro? Que não foi um teatro, mas foi assim uma maneira ilustrativa de chegar mais claramente ao nosso entendimento aquilo que nós estamos estudando. Irmão Antônio estava ali com o índio, que eu não sei nem o irmão do índio, chamo tanto o índio, eu estava pensando, como é o nome do índio? Nildo? Vai ficar difícil, o índio. Então, estavam lá o irmão Antônio e o irmão índio, e aqui eu e o Jorge. Tem mais algum lugar, minha gente? Tem mais algum lugar ou só tem esses dois lugares? Só tem dois. Então são as duas famílias. Vejam, fizemos a comparação. Eu e o Jorge estamos nas trevas e o índio com o irmão Antônio na luz. Os justos e os injustos. Então vejam só. Paulo vai dizer aqui, nós vamos ler agora. Paulo vai dizer aqui que temos dois Adões, ou dois Adãos. Eu não sei colocar e flexionar isso aí no futuro, ou digo no plural. Os dois Adões, primeiro e o último. O último? Vamos corrigir. A mente está acostumada a dizer segundo. Eu dizia segundo também, irmão. Mas depois que Deus nos concede a revelação, a gente tem que abandonar, né? Então, por que dois Adões? Não existe, minha gente, nascimento, a não ser Cristo, estamos aqui, excetuando a pessoa dele, mas fora Cristo, ninguém pode nascer ali de imediato. Tem que nascer onde? Aqui. Tem que nascer de Adão, alma vivente. Então, se eu perguntar ao irmão Jorge, como é o nome do pai e da mãe do irmão Jorge? Josefa e João. Veja, nós temos o irmão Jorge, cujos pais terrestres são Josefa e João. Aí Cristo diz para você, você precisa nascer de novo, irmão Jorge. Aí irmão Jorge vai dizer, mas Senhor, de quem?
de mim. Você precisa nascer de mim. Quando a Bíblia diz que Cristo é o primogênito de toda a criação, é porque Deus não considera a de Adão alma vivente. Essa está morta. Por isso que diz último Adão, minha gente. Cristo estava começando tudo de novo. Ele teria que passar por onde tinha que vencer, onde Adão foi derrotado. Na área do apetite. Cristo estava representando a humanidade. É como se Deus dissesse: vou dar uma chance, viu? E aí Jesus surge para dividir a história. Surge para nos dar uma oportunidade. E venceu. Graças a Deus que ele venceu. E ele então é considerado o primogênito. Se ele é primogênito, ele é o mais velho. Vocês lembram que quando Deus prometeu a Abraão, ele disse: em Isaque será chamada a tua descendência. Em Isaque. Isaque, se nós olharmos, salvo engano, Gálatas 4:29, nós vamos ver que Isaque, minha gente, teve um nascimento totalmente incomum. Isaque não nasceu como o irmão George, nem como eu, nem como nenhum de vocês. Isaque nasceu como Cristo, minha gente. Vocês sabiam disso? Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Muita gente pensa que Sara e Abraão, eles tiveram seus corpos restaurados e aí gameta masculino se uniu com gameta feminino. Mas a Bíblia diz para nós, Isaque foi gerado pelo Espírito Santo. Teve um irmão que disse: não, irmão, mas não pode. O único que foi gerado pelo Espírito Santo só foi Cristo. Se ele é o primogênito, os que vierem depois dele terão que ser o quê? Da mesma semente. E é por isso que João diz, minha gente, 1 João 2,29, ele diz com muita clareza que aquele que nasceu dele, isso não é figura não, minha gente. E depois Pedro diz, semente incorruptível, a semente que vem da palavra de Deus, minha gente. É o Espírito Santo que quer nos gerar, nos apanhando com esse tamanho e idade que nós temos. Por isso que é um milagre e para o homem natural é uma loucura. Isso é um absurdo. Eu agora ter que ser gerado de novo, eu com esse tamanho? Minha gente, o poder de Deus vai além do que nós podemos imaginar. Vai além. Ou será possível que estejamos a duvidar que Cristo ressuscitou Lázaro depois de dias dormindo no sepulcro, já em estado de putrefação? Alguém duvida disso? Ou será que só temos como história? Ora, se Deus é capaz de fazer alguém sair já de um estado de putrefação e agora está entre nós com a sua pele limpinha, olha, eu vou dizer para vocês, estou com rugas aqui, eu preferia ser o meu nobre Lázaro. Porque Lázaro, quando saiu dali, saiu limpinho, sem rugas nem nada. A gente precisa encarar o poder de Deus, minha gente. Nós precisamos encarar o poder que Deus tem. Ele está dispondo isso para nós. Infelizmente, nascemos num mundo de incredulidade. Fica difícil para crer. Nós temos dificuldades para crer. As Escrituras foram escritas para nós, minha gente, para conhecermos o Deus lá atrás. Por isso que Paulo diz, insisto em falar, tudo que foi escrito para nós agora. Viajem e mergulhem na história do passado. Não fiquem pensando, rapaz, essa história aqui é
muito ilógica para ter acontecido, mas foi verdade. Vocês estão aí sentadinhos, tranquilos, mas nem sabem, já falei, estamos viajando numa velocidade impressionante, minha gente. Estupenda. Se vocês pudessem olhar para a lua cheia, e imaginar que a lua é a Terra e você está na lua, vocês iam ter uma impressão tremenda em seus corações. Eu disse isso para minha esposa. Para todas as pessoas que eu já falei, a experiência foi a mesma. Façam isso e vocês vão ter uma ideia do que é o poder de Deus. Pálida, mas terão. Nós estamos flutuando no espaço. Estamos flutuando no espaço. Tornamos a lua coisa vulgar. O sol está descendo ali, que na verdade não é o sol que está descendo, é a terra que está girando. E a gente olha e aí já se tornou vulgar também. Passamos aqui na orla marítima, vemos a água sempre quebrando ali, mas a gente tornou também aquilo ali vulgar. E o mar tem água suficiente, minha gente, para chegar aqui. Para chegar aqui. E não é a ciência que explica, não. É a palavra de Deus. Jó 38:11 nos dá a explicação. Nós precisamos ser gerados na nova família. Temos que ser irmãos de Cristo, co-herdeiros dele. Mas para ser, vamos ter que nascer ali.